Bom dia, crianças. Voltamos hoje com a correção de um dos nossos livros, né, paradidáticos, o pirulito de açúcar, como você observa aí na capinha, certo? Aí nós vamos responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos, né, estudando, né, o pirulito de açúcar. Qual é o nome do livro, né? O pirulito. Aí você vai lá, o pirulito de açúcar. Na letrinha B, quem é o autor do texto, né? Quem escreveu? Tião Souza. Na letrinha C, qual é o nome do ilustrador? Rafael Silva. Você vai conferindo aí no seu livro, Rafael Silva. Letra D, qual é o nome da editora, gente? O nome da editora é o quê? Prazer de ler. Aí você vai para a primeira pergunta. Encontre no diagrama os componentes que fazem parte do presépio. Quais são os componentes que fazem parte do presépio de acordo, né, lá com a historinha? Menino Deus, você tem bem em cima, mais aí embaixo José, depois a estrela, né? Aí do ladinho, né, na vertical nós temos anjo. Continuando mais no meio, na vertical, nós temos boi. Aí abaixo, na horizontal, nós temos reis magos. Mais embaixo, carneirinhos. E o último, né, na vertical, nós temos Maria. Então, nós temos aí, confira, nesse diagrama, nós temos 8 palavrinhas, certo? 8 palavrinhas que devem estar circuladas no seu diagrama, certo? Vamos para a próxima, a segunda. Coloque as letras iniciais das figuras nos locais indicados a seguir e escreva onde o menino Deus foi colocado quando nasceu. Né, gente? De acordo com a historinha, então, o 1 é o M, né? A primeira letra da figura número 1, mala, é o M. O 2, qual é? Abacaxi, inicia com A. O 3, gente, qual é a figurinha número 3, né? O N, o navio. O 4, gente, qual é a figura número 4? Um jarro, então J. O 5, né? O que é na figura número 5, gente? Nós temos aí uma escada, põe o E. No 6, nós temos o que? Um dado, coloca o D. No 7, nós temos o que, gente? Na figura número 7, nós temos ovo, né? Você coloca o O. No 8, nós temos a uva, você põe o U. No 9, você tem o que? O rato, você põe o R. E no 10, você tem o anel, você põe o A. Formou que palavra? Manjedoura, certo? Aí nós vamos continuando. A terceira, de acordo com a história, o que Tiquinho fazia para ajudar sua mãe, gente? Ele saía para vender pirulitos, né? Isso todo mundo viu lá na história. Ele saía para ajudar a sua mãe, né? Vender pirulitos. Na quarta, porque as pessoas pareciam não se interessar em comprar os pirulitos de Tiquinho? Aí nós temos aí, porque estavam apressadas em busca de comprar brinquedos, roupas e produtos para o Natal, certo, gente? Próxima. Muitas crianças ajudam seus pais trabalhando nas ruas. Você acha correto as crianças terem que ajudar os pais trabalhando na rua? Justifique a sua resposta. Gente, é uma resposta pessoal, né? É a sua opinião, certo? Muita gente coloca que não, que, né, em primeiro lugar nós devemos frisar, né, o que? O estudo, a escola, a responsabilidade e o compromisso com a escola. Toda criança, ela deve ir, né, à escola, tem que estudar. Só depois, né, que vem o trabalho. Mas é uma resposta pessoal, certo? É a sua opinião. A sexta. Na história aparece um homem vestido de Papai Noel. O que esse homem fala para Tiquinho? O que foi que ele falou para ele lá na vitrine, hein, gente? Que ele não devia ficar por ali, colocando o dedo na vitrine, já que não ia comprar nada, né, gente? Sétima, complete as frases do texto, né? Nós temos a asa e pessoas saíram das lojas cheias de pacotes, sacolas, sempre com a mesma pressa, não é isso, gente? Completamos aí a resposta. Vamos para a próxima. Desembaralhe as letras. Você descobrirá um lindo mandamento, né? Um mandamento da lei de Deus. Quando você desembaralha aí, vai formar o quê? Amar
o próximo, certo? Próxima. O pequeno vendedor não conseguiu vender nenhum pirulito. Siga a sequência dos números e forme palavra que represente o sentimento de Tiquinho quando voltou para casa e olhou para sua mãe. Qual foi, gente, o sentimento dele? Desânimo, né, gente? O 1, o de, aí vai formando o 2, o zan, o 3, o ni e o 4, o mo. Então, formou a palavra o quê? Desânimo. Ele voltou desanimado, não havia conseguido vender nenhum de seus pirulitos naquele dia. Justo, né? Véspera do Natal. Pesquise no dicionário o significado da palavra que você formou. Gente, você vai conferir, né? Em um dicionário, vai pegar um dicionário, vai pegar o significado da palavra desânimo. Lembrando que essa questão também ela é uma resposta pessoal, gente, porque os dicionários diferem-se na linguagem, certo? Embora sejam o mesmo significado, eles usam sinônimos, né? Mas difere um dicionário do outro. Então, se você pesquisou no dicionário, pode não ser igual ao dicionário da minha casa, da casa do outro amigo, do outro. Então, as respostas podem estarem um pouco diferentes, mas é uma resposta pessoal. Então, não é para apagar se você pesquisou em um dicionário. De acordo com o meu aqui, é o quê? Estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, né? Desalento, desanimado, esmorecimento, esmorecido, né? Sem ânimo, certo? Mas é como eu acabei de dizer, não apague a sua resposta se você pesquisou em um dicionário para colocar esta. É uma resposta pessoal. Próxima. Circule as palavras que estão associadas a desânimo. Não, o sinônimo, gente, de palavras, né? Desânimo é o que, gente? É cansado, né? Cansaço, é abatimento, abatido, né? Tristeza, certo? Então, você confere aí essas 3 palavras. A próxima. Quanto tempo Tiquinho ficou tentando vender seus pirulitos? Quanto tempo foi, gente? O dia inteiro. Ele ficou lá na rua tentando vender seus pirulitos. Quando o pequeno vendedor percebeu que já era hora de voltar para casa? Quando foi? Quando o sol começou a se pôr, né, gente? Quando ele viu que já ia chegar a noite. Então, aí ele começou a perceber que não tinha mais, né? Apesar de não ter vendido nenhum pirulito naquele dia. Próxima. Mesmo com o ar de desânimo, a mãe de Tiquinho tentou animá-lo. Escreva as iniciais das figuras e encontre o evento para o qual a mãe o levou, certo, gente? Então, a letra inicial de moto, o M, né? Aí, ilha, I, o sapo, o S, o sol começa com S, avião começa com A. Então, formou a palavra o quê? Missa. Depois, dominó começa com D, orelha começa com O, dó. Aí, garfo, G, arco-íris, A, leão, L e olho, O. Formou o quê? Missa do Galo, como você está vendo aí. Então, o lugar que a mãe dele levou ele, né, à noite, né, tentando animar Tiquinho, foi para a Missa do Galo. Próxima. Qual é sua atitude quando você percebe que alguém demonstra desânimo? Uma pessoa está desanimada. O que é que você faz para animá-lo, né, gente? Tenta contar uma história, tenta sorrir, né? Tenta colocar ela, por exemplo, em um determinado assunto. Gente, é uma resposta também o quê? Pessoal. É você. O que que você faz se você está próximo de alguém, da sua mãe, por exemplo, que está desanimada, que está triste? O que que você faz? Então, é uma resposta pessoal. Por isso que eu nem coloquei aí, para não interferir a minha resposta na sua, né? Assim. Próxima. Complete os espaços com as palavras do quadro. Quais são as palavras do quadro? Galo, pequeno, mãe, animar e filho. Então, vai ficar como a frase? A mãe do pequeno vendedor tenta animar o filho, levando-o para a missa do galo, certo, gente? Então, vai ficar dessa forma. Confira aí direitinho a sua resposta. Próxima. De acordo com a história, com qual dinheiro a mãe de Tiquinho comprou seu presente? Circule a resposta correta. Então, com qual foi, gente? A letra B. O dinheiro da venda dos pirulitos. Certo? Então, você circula aí a letrinha B. Próxima. A mãe de Tiquinho pediu que antes de dormir ele colocasse algo no quintal.
Marque com X o que ele deveria deixar lá no quintal. O que era, gente? Botas, meias, sapatos, chinela. Então era o quê? Chinela. Ela pediu que ele deixasse a sua chinelinha lá, né? Para ver se ele iria ganhar algum presente. Próxima. Complete as frases escrevendo o nome de cada figura. Depois, com suas palavras, crie um final para a história, certo? Você vai criar. É pessoal também. Nós temos nos primeiros, aí nós temos a figura dos raios. Você vai pôr o nome raios. Depois, de sol, Tiquinho corre para o quintal. Lá, junto do seu chinelo, um papel lustroso de presente anunciava que ele não havia sido esquecido. Então, gente, você vai continuar, você vai terminar aí, né, essa história com sentido, claro. Você vai dizer que junto com esse papel embrulhado, né, esse papel lustroso de presente, havia o quê? Tinha um presente. Qual foi o presente que ele ganhou? Os seus pirulitos, né? Que ele não tinha conseguido vender anteriormente, mas a sua mãe não tinha dinheiro para comprar um presente, então deu, né, os pirulitos. E qual foi a reação, gente, do Tiquinho? Ele ficou feliz. Ele era uma criança feliz. Ele ficou muito contente, mesmo assim ganhando os seus pirulitos. Mas, gente, você pode dar um final para essa história. Use a sua imaginação e dê um final legal para essa história, certo? A tia também não colocou aí. É uma resposta, o quê? Pessoal. Próxima. Para descobrir como os olhos de Tiquinho ficaram ao desembrulhar o pacote que encontrou no quintal, observe o caminho do quadro 1 e repita-o no quadro 2, né, gente? Do mesmo jeito, você tá vendo aí, começou no B, vai pro R, aí sobe, segue horizontal, retinho, depois desce na vertical, retinho, aí vem de novo na horizontal, retinho, aí sobe um pouquinho, aí vai, encerra. Então, você faz esse desenho, confira, aí embaixo tem. Agora, complete a frase. Dos olhos de Tiquinho brilharam, né? Os olhos de Tiquinho brilharam de alegria, né? Ele ficou feliz. Então, você confira aí. Brilharam de alegria. Próxima. Coloque os números em ordem crescente e forme a frase. Gente, ordem crescente do menor número para o maior, não é isso? Então, você vai ver o menor número aí é 1, o 2 logo em seguida, o 3 e depois o 4. Então, vai ficar o quê? Tiquinho ficou muito feliz, né, gente? Muito feliz. A próxima. Imagine como seriam os pirulitos de açúcar que Tiquinho ganhou e desenhe-os. Então, você vai imaginar como eram esses pirulitos de açúcar e você vai desenhar aí vários pirulitos. É a sua imaginação. É uma resposta também pessoal. Cada criança vai imaginar como seriam esses pirulitos e vai desenhar. Próxima. Onde se passava a história, gente? Na cidade ou no interior? Né? Na cidade, certo? Então, na cidade, você assinala com X. Próxima. Represente através de desenhos, né, os parágrafos da história. Em seguida, escreva uma legenda sobre a cena. Para facilitar, enumere, né, no livro os parágrafos da leitura. Então, você pega o seu livrinho, o pirulito de açúcar, e você coloca primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro e assim vai. Nós temos aí 15 parágrafos, né, nesse paradidático, é uma historinha bem pequena, então você enumera. Logo em seguida, ele quer que você ilustre, que você represente o segundo e o terceiro parágrafo, né, gente? O segundo parágrafo, ele vai falar, gente, da manjedoura, né, de Maria, é logo a segunda página da história, onde ele diz, o presépio era assim. Sim, era bem comum, contava-se nos dedos as casas que não faziam a grutinha com a manjedoura do menino Deus dentro. A próxima, o segundo parágrafo, rodeando a imagem do Salvador, encontrava-se Maria, José, os carneirinhos, os bois, os reis magos, a estrela luminosa, indicando que ali, naquele lugar, tinha alguém que brilharia, né, muito mais do que ela, né, mais do que a estrela.
Então, nesse primeiro retângulo aí, gente, você vai desenhar o quê? A manjedoura, né, bem simples, de palha, né? Foi o local onde Jesus nasceu, que ele coloca o menino Deus dentro da manjedoura, e ao redor, gente, você vai fazer os carneirinhos, os animais, os bois, as ovelhas. Vai fazer do ladinho dele Maria, né, a sua mãe. Do outro lado, o pai, né, a estrela, representando ali bem grande, destacada na parte superior, na parte de cima. O anjo e os 3 reis magos, né? Então, isso aí é o que vai representar, que você vai desenhar nesse primeiro retângulo, certo? Que é representando o segundo e o terceiro parágrafo. Já no segundo retângulo, ele quer que você represente o 14º e o 15º parágrafos. Gente, são os 2 últimos parágrafos da nossa historinha. E lá diz assim, naquela noite, o menino quase não dorme. Não via a hora de amanhecer o dia. Nos primeiros raios de sol, Tiquinho corre para o quintal. Lá, junto do seu chinelo, um papel lustroso de presente anunciava que ele não havia sido esquecido. Quando desembrulha o pacote, os seus olhos brilham de alegria. Era uma frasqueira cheia de pirulitos de açúcar. Então, gente, você vai fazer, ilustrar aí, né, nesse segundo retângulo, isso que eu acabei de falar, né? Era noite, você pode representar a noite, né, com a lua, com as estrelas. Ele lá deitado, não conseguia dormir. E quando ele foi, nos primeiros raios de sol, logo em seguida, ele, quando desembrulhou o pacote, estava um pacote bem bonito, né, do lado da sua chinela. Quando ele pegou esse, que correu pro quintal, quando chegou lá, ele avistou, né, logo de longe, um embrulho muito bonito do lado da sua chinela. E ele ficou feliz demais. Correu, pegou o embrulho, rasgou, né, abriu e viu que era o quê? Que eram os seus pirulitos, e ele ficou muito feliz, mesmo assim, certo? O fato só dele já ver aquele embrulho ali, ele viu o quê? Que Papai Noel não havia esquecido dele. Então, ele ficou feliz. Você vai fazer ele sorrindo, contente, né? Com o seu potinho de pirulitos. E depois, gente, façam também a legenda, enumerando direitinho, certo? Os acontecimentos. Certo? Então, aqui nós encerramos, né, a correção do nosso paradidático, o pirulito de açúcar, certo, gente?